Bom dia, senhoras e senhores! Estamos aí com mais um projeto de produção profissa, voltando às suas atividades normais. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e todos os dias eu venho aqui para te ajudar a executar os seus projetos culturais sem risco e sem prejuízo. Então, se você está querendo fazer o seu projeto cultural, fica comigo porque vai valer a pena. Se você ainda não conhece o meu trabalho, se você não conhece os meus vídeos, dá uma maratonada porque tem muita informação, porque todos os dias eu venho aqui entregar informações para vocês sobre produção cultural, sobre como é que você monta o seu projeto, como é que você faz ele acontecer de uma forma muito tranquila, muito prática, muito objetiva, tá certo? Então fica comigo, aproveita, segue o canal, manda esse vídeo para quem está precisando dessas informações e curte para dar uma moral para a produtora e para ajudar o algoritmo a encontrar a gente, a juntar a gente de novo, beleza? Seguinte, gente, hoje o tema que eu trouxe para vocês hoje é fruto de uma vivência de ontem muito feliz, certo? Vou contar para vocês bem direitinho. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como é que você conclui o seu projeto cultural com tranquilidade. Como é que você faz para concluir ele com rapidez, com tranquilidade, sem dor de cabeça? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Só um golinho no café que eu já começo. Primeiro, acho que é legal a gente começar pensando o que é a conclusão do meu projeto. O que eu estou chamando de conclusão do meu projeto cultural? Quando a gente pensa, imagina um projeto cultural, sei lá, um espetáculo, tá? Eu pensei meu projeto cultural é a apresentação de um espetáculo. Quando a gente pensa nisso, a gente só pensa até o momento que ele acontece. Depois que ele acontece, acabou, aplausos, tal, eu preciso desmontar tudo e aí eu preciso também concluir o meu projeto, que significa entregar, por exemplo, métricas, números, né, prestação de contas, esse tipo de coisa que é importante principalmente para os próximos projetos que você vai fazer, certo? Então, eu estou chamando de conclusão do projeto justamente essa fase final, esse finzinho do projeto que às vezes a gente não dá muita bola, né? Às vezes a gente já está tão cansado que eu só quero que isso acabe, né? Ou já está tão cansado que parece que já acabou e a gente não pode negligenciar essa última parte, né? Essa partezinha que é justamente a gente mostrar para quem nos contratou que a gente conseguiu fazer tudo e deixou tudo arrumadinho, né? A casa toda arrumada. A gente entra, faz a maior bagunça, mas quando a gente entrega a casa, tem que entregar ela toda arrumadinha. E é muito importante a gente enxergar, por exemplo, num espetáculo, digamos que tenha sido um espetáculo, quanto foi que eu gastei nesse espetáculo? Quanto foi que eu ganhei nesse espetáculo? Isso é uma coisa muito importante que você consiga apresentar para quem está te contratando. Claro que se você não está envolvido nessa parte, né, dos números e tal, claro que você não vai fazer. Mas se o projeto é seu, você precisa visualizar essa parte, certo? E aí eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade exatamente nesse momento, principalmente falando de números, né? Eu, Carlinha Navarro, sempre odiei números. Eu achava que matemática era um castigo para mim, né? Aula de matemática era péssima, era a pior aluna da escola de matemática, sem dúvida alguma, era muito ruim. Ficava sempre de recuperação inferno. E então, eu nunca imaginei que eu ia ter uma intimidade com os números tão grande. Eu nunca imaginei que eu ia ter tanta tranquilidade falando de números, entendeu? Porque a minha lógica não é matemática, entendeu? Então eu sempre sofri muito com isso. Mas todo projeto que a gente faz envolve um pouco a questão da matemática. É claro que é a matemática básica, né? Que é somar, dividir, subtrair e multiplicar. É só isso que eu sei também, né? Já tá ótimo, viu? Já tá ótimo. Porque é só isso que a gente precisa saber para fazer um projeto cultural. E aí, o que acontece? Quando o projeto vai acontecendo, né? A gente vai tendo despesas, a gente vai tendo receitas, a gente vai
precisando contratar pessoas. E tudo isso, se a gente não cria logo no começo uma estratégia para enxergar esses números no final, se a gente deixar para fazer tudo isso no final, vai dar um maior trabalhão. Então, é muito importante que você comece o seu projeto cultural, comece a executar o seu projeto cultural pensando lá no final. Por quê? Porque aí você vai criar instrumentos que vão te ajudar a, no final, quando você concluir o seu projeto, já está praticamente pronta a prestação de contas, já está praticamente prontas as contas todas que você tem que fazer, tá? É muito importante a gente se preocupar com essa parte. Por que é importante a gente se preocupar com essa parte? Porque ela vai fatalmente aparecer pra gente, né? E quando a gente não pensa nessa parte de entregar os números, a gente sofre muito, porque é muito difícil reunir as informações quando elas estão pulverizadas por aí, elas estão espalhadas por aí. É muito mais fácil quando a gente já pensa numa estratégia de colocar todas as informações no mesmo lugar. Principalmente se falando de dinheiro, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, o ideal é que você consiga juntar todas as informações no mesmo arquivo, na mesma pasta, enfim, num lugar que vai ser muito mais fácil de você depois conferir se está tudo certo mesmo, se foi aquilo que você gastou. Vamos lá, eu vou dar um exemplo e é por isso que eu estou falando sobre isso hoje, porque aconteceu uma coisa muito bacana ontem. Eu participei, vocês têm acompanhado aqui, eu sei, mas eu participei da produção do filme do Baile do Menino Deus, que é um espetáculo lindo, maravilhoso aqui da minha cidade, Recife, e que agora vai virar um filme. E eu fiquei responsável, dentro desse universo gigante que foi esse filme, eu fiquei responsável pela parte de alimentação e de transporte para elenco, porque transporte da técnica era com outra pessoa. Mas eu fiquei responsável por alimentação e transporte. E aí, quando eu assumi essa responsabilidade, eu ia ter que manusear uma grana, porque eu tinha a alimentação contratada, mas em alguns momentos eu precisei levar a equipe para um restaurante ao invés de trazer a alimentação que já estava contratada, então eu ia ter que fazer esse pagamento. E a parte do transporte, a gente optou para ficar mais rápido e prático para todo mundo, por pagar as corridas de aplicativo para as pessoas, né? Então imagine o controle que eu tinha que ter disso, porque era assim, 10 para um, 20 para outro, 15 para outro, cada vez que uma corrida ia acontecendo, né? No começo eu experimentei os vouchers da Uber, mas eu não indico para ninguém, né? Porque não funcionou, os vouchers não funcionavam. E eles não têm suporte, foi realmente muito ruim. Mas, como sempre, eu tinha um plano B. Eu pensei, se os vouchers não funcionarem, não tem problema, porque a gente pode pagar diretamente a corrida das pessoas. E aí, o que foi que eu fiz? Na mesma hora, eu pensei, se ia ter que chegar uma grana na minha mão, eu preferi que chegasse dentro de uma conta. Porque dinheiro não se usa mais, né, minha gente? E é muito perigoso você ficar com dinheiro na mão. E aí, entrou por uma conta que eu não estava usando para nada. Essa conta é só para isso. Entrou a grana na conta e eu fiquei movimentando essa conta somente para qualquer coisa que fosse do baile. Por que eu fiz isso? Porque eu concentrei toda a movimentação financeira em uma conta só. E quando terminou o último dia, que foi ontem, eu simplesmente imprimi um extrato da minha conta. Quando eu imprimi o extrato da minha conta, eu sabia exatamente o que eu tinha gasto e com o que eu tinha gasto. Quando você faz um pagamento, né, um Pix, por exemplo, você tem a possibilidade de colocar uma observação. Então, nessa observação, eu já colocava a descrição do que eu estava pagando. Se foi Uber para fulano, se foi almoço não sei onde, eu já colocava ali a descrição exatamente do que eu estava fazendo. Então, todas as despesas que eu tinha feito estavam ali, porque eu não fiz despesas de nenhuma outra forma que não fosse através daquela conta. Em
Entende quando eu falo que é importante a gente se planejar? Porque eu planejei isso. Eu peguei essa conta, eu tinha essa possibilidade, né? E eu deixei, eu movimentei ela só para isso. Para as minhas outras coisas da vida, eu fiquei usando uma outra conta que eu tenho. Mas nesse período eu não mexi nessa conta, a não ser para as despesas do baile. E quando terminou, eu tinha um extrato com tudo que, toda a movimentação que tinha acontecido. Olha que legal. E aí, eu tinha, consequentemente, todos os comprovantes, né? Porque tudo eu fiz através de Pix, então eu tinha todos os comprovantes de Pix que eu tinha feito, né? E tinha também, gente, eu fiquei responsável também pela parte de, como se diz, de essa parte médica, né? Assim, de testagem de Covid, esse tipo de coisa. E aí, o que foi que eu fiz? Também criei uma estratégia para, no final das contas, ter tudo isso juntinho. O que foi que eu fiz? As pessoas iam me mandando os resultados de teste de Covid aleatoriamente, né? Só que nós tínhamos um grupo de médicos que estava acompanhando a filmagem. E a gente tinha um grupo no WhatsApp. Então, o que que eu fazia? Eu mandava para aquele grupo de WhatsApp todos os testes, né? Os resultados dos testes, eu mandava para lá. E aí, depois, eu só subi tudo para uma nuvem, tudo para um arquivo na mesma nuvem. Então, assim, em 15 minutos, eu tinha todos os testes de Covid, de todo mundo que tinha feito, que foi muita gente. Eu tinha tudo lá, salvo direitinho, guardadinho, legal. Porque eu criei uma estratégia. Né? A minha conversa aqui hoje é para dizer para vocês que vocês precisam criar a estratégia antes de começar a executar o projeto. Né? Você pensa exatamente como é que você vai fazer. Né? Então, ontem, quando eu fui lá, né, na empresa para entregar as coisas que eu tinha feito, e o planejamento era trabalhar até sexta-feira lá, concluindo tudo isso, mas eu só sentei lá e rapidão, assim, tipo de manhã, eu concluí tudo que eu tinha que concluir, que era entregar a lista de... entregar todos os arquivos de teste de Covid, entregar tudo que foi gasto por categoria, alimentação, transporte, ajuda de custo, tudo que foi gasto por categoria, né, das duas parcelas de pagamentos que eu recebi, entregar o extrato todo com tudo descrito exatamente o que era, né, os comprovantes, entregar toda a parte de alimentação que foi contratada, né, então quantas refeições nós servimos, em quantos dias e qual era café da manhã, almoço, jantar, quanto custou isso, qual é o custo total final de tudo, e entregar tudo isso. E eu concluí todas essas entregas de manhã porque eu já tinha tudo esquematizado, já tinha tudo pronto. Com relação às alimentações, por exemplo, que levavam para lá, quando chegava a alimentação lá, eu conferia junto com a pessoa da empresa, né, e anotava o número. Então, quando eu fui fazer, eu só peguei a minha anotação, joguei tudo na planilha e já estava tudo certinho. Tudo isso faz parte de um raciocínio que acontece antes, no planejamento, né? Você pensa tudo isso antes de você começar a executar, né? Então, o que eu indico pense, crie estratégias para você conseguir concluir o seu projeto com rapidez, certo? E aí você pode me dizer assim, eu não sei concluir, Carlinha, eu não faço a menor ideia de como é que se conclui um projeto, né? De como é que termina, como é que eu encerro isso, né? E aí o que eu digo para você você encerra entregando números, você encerra entregando informações, né? Às vezes você pode estar precisando entregar, sei lá, por exemplo, como eu precisava entregar testes de Covid, né, que todo mundo fez teste de Covid e eu estava armazenando isso. O que você precisa é enxergar, investir no seu processo, né, investir na estratégia para você conseguir mostrar no final. Você já pensa assim, eu vou receber os testes de Covid das pessoas que fizeram o teste de Covid. Massa! E depois eu vou ter que entregar esses testes. Então, se eu tenho que entregar esses testes, antes que as pessoas comecem a me enviar, eu preciso já
criar um esquema na minha cabeça. Ah, toda vez que eu receber um teste de Covid, eu vou subir para uma pasta na nuvem. Pode ser isso. Só para vocês saberem, na minha vida pessoal, quando eu faço o pagamento, por exemplo, do condomínio do meu prédio, eu faço o pagamento e eu já subo direto para uma pasta que tem escrito Condomínio 2021. E tá lá, todos os condomínios 2021 estão lá. E ontem solicitaram todos os comprovantes do ano, porque estava renovando o contrato e tal, todos os comprovantes do ano. E para mim foi muito fácil, porque estavam todos guardados na mesma pasta. Eu tive zero dificuldade, só mandei a pasta e ficou tudo certo. Então, é isso, você tem que pensar, você tem que criar uma estratégia para que no final você consiga ter o que você precisa. Se são fotos, você vai juntando todas as fotos na mesma pasta. Se são números, você vai colocando os mesmos números, todos os números na mesma planilha. Você vai criando uma estratégia lá no comecinho. E aí, você vai precisar ter uma coisa chamada disciplina, né? Por que todos os comprovantes de condomínio estavam na pasta quando eu precisei? Porque eu salvei todos. Cada vez que eu paguei, eu salvei. A minha tia tá dizendo igual a Lijoquinha. Oh, meu Deus, coisa mais linda. Tia Lijoca é uma pessoa super organizada. Eu amo. Eu quero ser igual a ela quando eu crescer. E aí, eu coloquei... por exemplo, quando você precisa juntar as coisas, eu criei uma pasta para poder subir todas as coisas e para poder entregar no final. Tudo isso vai ficando mais fácil, certo? Você vai precisar de fato de uma coisa chamada disciplina, porque você vai precisar cumprir o que você se propôs. Eu propus para mim mesma que todos os pagamentos da minha casa que eu fizer, aluguel, condomínio, conta de luz, plano de saúde, tudo que eu fizer, todo pagamento que eu fizer, eu vou salvar na pastinha dele. Então, toda vez que eu faço, eu salvo. A gente vai precisar realmente ser disciplinado. E aí você pode me dizer assim, ai Carlinha, eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não sou uma pessoa organizada. Tudo bem, eu também não era uma pessoa organizada, né? Eu costumo dizer aqui, inclusive, que o meu guarda-roupa tentava me matar todos os dias. Quando eu abria a porta, ele se jogava em cima de minhas coisas, se jogava em cima de mim. E hoje eu sou uma pessoa diferente porque eu decidi ser diferente. Eu decidi ser uma pessoa mais organizada. Eu decidi ser uma pessoa disciplinada, né? Isso é uma decisão, tá, gente? Isso não é uma coisa assim que, como por encanto, acontece na sua vida. Não, você vai precisar... Agora você tem consciência já, porque eu tô lhe dizendo, você já tem consciência que você precisa de disciplina na sua vida, né? Precisa de disciplina para fazer os seus projetos culturais. Então, como você já tem essa informação, agora você pode decidir. E aí passa por você decidir ser disciplinado ou não. E se você não sabe como é que você faz para ser disciplinado, vou te dar uma dica. O que é ser disciplinado? É você cumprir regras. E às vezes as regras foram feitas por você mesmo, né? Então, por exemplo, eu que criei a regra de guardar o comprovante do condomínio ou do aluguel ou da conta de luz numa pastinha separada, para ter no final do ano tudo juntinho. Eu que criei essa regra, mas eu cumpro essa regra, né? Qual é a regra? A regra é, eu pago, eu subo o comprovante para a nuvem, para a pastinha da nuvem, né? Então, essa é a regra e eu cumpro a regra. E eu cumpro bem direitinho. E aí, no final do ano, tá tudo lá com a maior facilidade do mundo, sem nenhum esforço, porque tudo vai se arrumando sozinho, entendeu? E aí, se você vem me dizer que você não é organizado, se você não é disciplinado, o que eu vou dizer para você é que a vida é feita de escolhas e você precisa tomar decisões. Então, decida ser organizado, que acho que vai te ajudar em muitas coisas na sua vida, tá? Acho que o que a gente não pode quando olha para um processo desse, quando a gente olha para um projeto cultural, a gente não pode esquecer que a gente tem que concluir esse projeto. A gente não pode esquecer que todas as pontas do projeto tem que estar amarradinhas, nada pode estar solto. Quando a gente termina a parte artística, aí a gente vai ter que guardar as coisas, a gente vai ter que arquivar, né? A gente não pode
imagine que você fez um espetáculo de teatro e esse espetáculo de teatro gerou cenário e gerou figurino. E aí eu pergunto para você, você já pensou onde é que você vai guardar o seu cenário, o seu figurino? Porque você vai precisar guardar ele, né? Quando termina, as coisas não desaparecem. E é isso, você não pode deixar as pontas soltas. Quando você começa a criar lá no comecinho mesmo, você começa a criar o seu figurino, você já tem que pensar onde é que você vai guardar esse figurino. Você já tem que pensar onde é que você vai guardar esse cenário, certo? Porque quando concluir, terminou, último dia de apresentação, terminou, e aí você vai olhar para um para o outro e dizer, onde é que eu boto isso agora? Onde é que eu guardo esse cenário? Entendeu? Isso você já tem que ter planejado antes, tá? O que a gente não pode é começar o processo todo e não pensar em como é que eu vou encerrar todas as questões do meu projeto, né? Seja de dinheiro, seja de material, né? Você vai precisar enxergar e concluir todos os processos do seu projeto cultural, tá? Então, gente, acho que só para resumir o que eu falei aqui hoje sobre conclusão, né, de um projeto, falando sobre conclusão de um projeto cultural, concluindo esse nosso encontro de hoje, resumindo um pouco tudo que eu falei hoje, eu acho que a forma mais tranquila de você concluir um projeto cultural é começar a conclusão dele antes dele começar. Parece um pouco confuso, mas você precisa pensar na parte... você precisa pensar que você vai ter que concluir esse projeto. Então você precisa planejar a finalização do seu projeto. Você precisa planejar a conclusão de todos os processos que tem dentro do seu projeto cultural, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é visualizar onde você quer chegar. Por exemplo, eu precisava entregar quanto foi gasto de alimentação no projeto. Então, eu precisava lá no comecinho, eu precisava, desde o começo, anotar bem direitinho tudo que eu estava gastando com alimentação. Então, o que foi que eu fiz para conseguir anotar bem direitinho tudo que eu estava gastando com alimentação? Eu criei um processo, né? O meu processo, o processo que eu criei foi: vou gastar tudo da mesma conta, porque aí tudo que sair dali fica registrado no próprio banco, né? Vou salvar todos os comprovantes e vou anotar tudo que chegar de alimentação aqui no projeto. Então, quando eu fui concluir, já estava tudo separado. Acho que a melhor estratégia é você pensar sempre que todas as informações têm que estar guardadas no mesmo lugar, né? Então, você precisa... se você precisa dizer quanto foi que você gastou com transporte, você saiba que você vai precisar guardar todas essas informações num lugar só. Coloca tudo numa pastinha, coloca tudo numa planilha, enfim. Mas cria um processo e cumpre esse processo. Tem disciplina nesse processo. Todos os comprovantes eu vou subir para uma pastinha. Então, fez um pagamento, sobe o comprovante para uma pastinha. Carlinha, eu não fiz o pagamento, foi outra pessoa. Pede para ela te mandar o comprovante, sobe o comprovante para uma pastinha. E assim, quando você terminar o seu projeto, você já vai tá tudo juntinho na mesma pastinha e vai ser muito fácil para você de saber exatamente quanto foi que você gastou com cada coisa, certo? Então, você precisa criar as estratégias, cumprir as estratégias e no final você só arremata, você só conclui de fato, né? Faz a soma final e você vai saber bem direitinho tudo que você gastou, você vai saber bem direitinho, você vai ter tudo muito fácil, muito à mão para você encerrar o seu projeto com tranquilidade, tá bom? Então, se você quer começar a ensaiar como é que eu faço para concluir o meu projeto com muita tranquilidade, eu sugiro que você comece a treinar, né? Comece a criar estratégias e comece a experimentar estratégias na sua vida pessoal mesmo. Assim, por exemplo, como eu faço com os meus pagamentos pessoais.
todo pagamento que eu faço, eu subo para uma pasta. Eu tenho uma pasta chamada Comprovante 2021. E dentro dessa pasta eu tenho subpastas, né? Eu tenho aluguel, condomínio, plano de saúde, conta de luz. Então, toda vez que eu faço um pagamento, eu subo para uma dessas pastas, né? Se eu fiz o pagamento de conta de luz, eu vou subir para a pasta de conta de luz nos comprovantes de 2021. Comece a experimentar na sua vida pessoal. E aí, depois você começa a aplicar nos seus projetos culturais. Comece agora a estudar como é que você vai fazer o arquivamento dos seus documentos, como é que você vai fazer para somar tudo isso, que estratégia você vai criar para ter isso com mais facilidade, mais à mão e encerrar os seus projetos de uma forma mais tranquila. Beleza? É isso, gente. Essa foi a conversa de hoje. Todos os dias eu venho aqui para te entregar conteúdo sobre como você faz para executar um projeto cultural sem correr risco e sem tomar prejuízo. Então, quando você conclui seu projeto cultural, você tem que saber exatamente quanto foi que você gastou, você tem que saber exatamente quanto foi que você ganhou. Para isso, basta você ter estratégia e disciplina, tá? Se você achou esse conteúdo legal, curte, compartilha com as pessoas que vão achar esse conteúdo legal também. E aproveita para seguir o meu canal, aproveita para ativar o sininho, aproveita para ficar atento a todos os conteúdos que eu coloco aqui, porque acho que vai ser bastante útil para você, tá certo? Comenta com os colegas aí e se você quer me ajudar a construir esse conteúdo, manda aqui nos comentários perguntas, dúvidas, manda um tema. Se você é daqueles tímidos, não quer aparecer comentando, manda no direct, vai me ajudar a criar um conteúdo somente para você, tá bom? Só um comentário aqui. Tio Gão diz que trabalhar organizado não dá mais trabalho. É isso aí. Vou terminar então com a frase do meu tio falando isso. Trabalhar organizado não dá mais trabalho. Trabalhar organizado te ajuda a chegar muito longe, com muita facilidade e rapidez. Amanhã a gente se encontra de novo, tá bom? Um beijo enorme e vamos embora fazer os seus projetos sem confusão e sem perrengue. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.